O convidado do Vida Vivida é um ator que convive no palco de salto alto ou com os pés descalços com a mesma desenvoltura. Hoje, ele é santo para a plateia, mas arrepiou o cabelo dos mais conservadores na época do grupo Dizzy Croquettes. Nosso convidado é um ator tão dedicado que, de certa forma, os personagens que interpreta acabam invadindo sua vida pessoal. Aqui na minha frente, Ciro Barcelos. Tudo bom, Ciro? Tudo bom, Rafael. Vamos conversar sobre Assis e outras coisas, né? Tantas coisas mais, né? E tem o pessoal da telinha também querendo te fazer umas perguntas, tá ok? Opa, estamos aí. Mas antes, vamos acompanhar a metamorfose ambulante que é a vida e a carreira de Ciro Barcelos. Ciro Barcelos Júnior nasceu em 27 de setembro de 1953 no Rio Grande do Sul. Filho dos fazendeiros Ciro e Flávia, cresceu no campo ao lado dos irmãos Fernando e Marçal. Aos 6 anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro. Aos 17, participou da primeira montagem do musical Hair. Foi nessa época que conheceu Lenny Dale, que o levou para o grupo Dizzy Croquettes. Bailarino talentoso, Ciro conviveu na Europa com Nureyev. Estudou do balé clássico à dança flamenca e fez parte da companhia de balé de Maurice Béjart. Também dividiu o palco com o argentino Jorge Don em Bolero de Ravel. A carreira no exterior rendeu um convite para filmar Le Bon et le Méchant, no qual interpretou 2 papéis. De volta ao Brasil, criou a companhia de dança Balé Terceiro Mundo. E para puxar um pouco pela memória, Ciro é o bailarino que saía da água na abertura do Fantástico da TV Globo em 1987. Curioso e sensível, tem passagens por várias religiões. Foi adepto do candomblé e teve como mentor espiritual Pai Agenor. Aderiu ao Santo Daime e também ao Hare Krishna. Durante sua experiência na Índia, casou-se com Aline e teve a única filha, Radharani. Hoje, Ciro usa a arte como forma de evangelizar. Tendo Jesus Cristo como tema, promove espetáculos capazes de reunir plateias de milhares de pessoas, como nesta montagem de Alimento Verdadeiro, no interior de São Paulo. Em 1994, durante uma viagem pela Itália, conheceu a cidade de Assis. Quando retornou ao Brasil, resolveu levar ao público brasileiro a história de São Francisco, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Sucesso de público e de crítica, o musical está em cartaz há 6 anos e já conquistou vários prêmios importantes. Ciro também promove uma campanha para a restauração da capela do Hospital São Francisco de Assis, no centro do Rio, e ajuda na Fraternidade Toca de Assis, de assistência à população carente. O projeto, que tem ramificações em 28 cidades de 5 estados, foi fundado pelo padre Roberto José Lettieri, que batizou Ciro nas águas do Rio Jordão, em Israel. Ciro, esse projeto para Toca de Assis é um trabalho belíssimo, né? E como é que você participa e como você vê com as pessoas, outras pessoas podem participar também, contribuir para esse projeto? Bom, a Toca de Assis é um projeto que já nasceu há 6 anos em Campinas. Eu trouxe para o Rio de Janeiro, né, uma vez tendo conhecido o fundador do projeto, que é o padre José Roberto Lettieri. Nós temos agora 2 casas no Rio de Janeiro, né? Eu, de um certo modo, eu abri o campo no Rio de Janeiro para a vinda da Toca, não é? E hoje estou à frente dessa campanha para a restauração do Hospital São Francisco de Assis, aonde será instalada também a Toca de Assis, né? A Toca tem como carisma o acolhimento ao irmão de rua, não é? E a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, não é? Que era um carisma de São Francisco de Assis, ou seja, adorar Jesus no altar 24 horas ininterruptas, né? E o toqueiro, ele vai para as ruas
e recolhe, faz a pastoral de rua, como se chama, ele recolhe os irmãos de rua, não é? Aqueles que estão nas piores condições, os doentinhos, os mais velhos, e trazem para as casas das tocas, e ali eles têm total acolhimento. Não é um assistencialismo social, né? É um trabalho de igualdade, de interação com eles. Por quê? Porque isso aí já era o carisma de São Francisco de Assis, quer dizer, somos nós que precisamos do pobre e não o pobre que precisa de nós. Ou seja, precisamos do pobre para aprender, através deles, o exercício da humildade, não é? O exercício de enxergar no pobre o rosto de Jesus Cristo. Então, o pobre nos é muito necessário. Né? E a toca grande de Assis, riqueza, né? Uma troca. É uma troca. Então, o carisma da toca é esse. É um movimento muito jovem, né? Extraordinário, é um fenômeno nos dias de hoje, no mundo, porque é um movimento que em tão pouco tempo já soma mais de 700, 800 vocações, a cada ano são centenas de jovens que aderem ao movimento. É muito rígido, porque você precisa renunciar a tudo, né? Realmente o toqueiro, ele vive descalço, ele vive da providência divina, não é? E junto com o pobre, ele dorme com o pobre, ele come com o pobre, enfim. Como aderir à Toca de Assis? Basta conhecer as casas da Toca, né? Nós aceitamos muito trabalho de voluntários, as pessoas, médicos, enfim, todo aquele que quiser ajudar. As casas. No caso, o artista, que é um formador de opinião, você acha importante, você acha que é uma obrigação do artista contribuir para obras sociais? Não, eu não acho que é uma obrigação do artista, eu acho que isso vai da pessoa. Eu acho que o artista é o artista tem a sua vocação, o seu talento, o seu carisma, como a gente diz, não é? Aquilo que ele veio. Eu acho que, acima de tudo, o trabalho do artista é promover a cultura, não é? E, enfim, é um ofício como qualquer outro, é um ofício como pintor, como câmera, né? Agora, eu acho que aí vai da pessoa. Claro que o artista, ele tem essa possibilidade maior de maior comunicação, de ter acesso ao maior número de pessoas. Então, se ele se propõe a poder ajudar, é bacana, né? Mas não acho que seja um compromisso do artista, não. Telinha, por favor. Ciro, acompanha a sua trajetória no teatro através da sua peça e gostaria de saber de você se você, com esse seu trabalho, você consegue evangelizar as pessoas. Consigo. Aliás, é o que eu mais tenho conseguido evangelizar, embora não fosse a minha intenção inicial, mas o espetáculo por si próprio, ele foi se tornando uma evangelização. Então, hoje, a evangelização é muito grande. Nós temos casos até de moças que hoje estão em conventos, rapazes que estão fazendo seminários, e pessoas que modificaram completamente as suas vidas, né? Pessoas doentes, doentes de depressão, que ficou boa, pessoas jovens que encontraram rumos, encontraram suas vocações através do exemplo de Francisco de Assis. Não sou eu que evangelizo, eu acho que é Francisco de Assis, acima de tudo, que dá a seta. E normalmente as pessoas não assistem uma vez só. Eu conheço N pessoas que assistiram 2, 3, 4, 5. Olha, você também mudou a sua vida por causa de São Francisco, né? Não só as pessoas que assistem, como você que faz, né? Completamente. Bota aí, tem gente que já assistiu 500, 600 vezes. Tem cadeira cativa. Tem pessoas que têm cadeira cativa. Aqui na produção todos. Tem uma que assistiu umas 7 vezes. Só aqui na produção já tem, Então, o espetáculo realmente ele traz esse carisma mesmo tão forte dado a qualidade do trabalho, claro, é um trabalho de qualidade, é um trabalho que nasceu há 6 anos atrás, quando ainda não tinha estourado essa onda de musicais, como estourou agora, não é? Principalmente no Rio de Janeiro, foi quando eu estrei o Francisco. É um trabalho de qualidade, né? Coreografia, bom elenco, bom figurino, isso tudo. Mas, acima de tudo, o sucesso se dá ao carisma do santo. Francisco de Assis tem um nome mundialmente conhecido, não é? É o patrono da ecologia, é o patrono da Itália, enfim, todos amam Francisco de Assis. A história de luta dele que comove, né, as pessoas. Todos amam Francisco, né? Qualquer religião, ele está acima do bem e do mal. Qualquer religião aceita Francisco de Assis, né? Eu acho que até as religiões que não aceitam os santos
aceitam Francisco de Assis, porque ele, enquanto homem, antes do santo, enquanto homem, a história dele se assemelha muito à história de todos nós, de uma certa forma, que todos nós alimentamos dentro de nós aquele rebelde, aquele contestador revolucionário, ainda que nem sempre isso a gente possa botar isso em prática. Botar em prática, mas todos alimentamos, né? A gente já nasce um pouquinho com esse sentimento de contestar alguma coisa, até mesmo porque lá dentro da barriga já estava muito apertado, então a gente já sai querendo gritar. gritar. A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com Vida Vivida, não saia daí. Vida Vivida está de volta com o nosso papo com Ciro Barcelos. Ciro, telinha. Ciro, eu adoro balé e sei que você foi muito amigo do Nureyev. Como foi conviver com o mito da dança? Foi uma experiência extraordinária. Realmente o Nureyev foi o mito, ficou para sempre, né, eternizado, assim como Nijinsky. E conviver com ele foi uma lição muito grande. Né? Eu tive a oportunidade, assim, a graça de poder, ao longo de quase 2 anos, viajar e acompanhar os trabalhos dele, montagens. Tive próximo dele na fase justamente que ele estava coreografando, dirigindo. Isso foi muito bacana, isso me ajudou muito no meu trabalho hoje. Além da pessoa extraordinária que ele foi muito bacana. Essa história no teatro começou com o Rer. Você morava em Porto Alegre. E o Rer passou por lá e você foi embora com ele. Como é que foi exatamente essa história? É bem aquela história do menino do interior, que o circo passa e ele vai embora com o palhaço, né? Eu fui atrás do palhaço. Na leva. Pois é, o Rer passou por lá, eu estava morando em Porto Alegre, embora tenha sido criado no Rio, mas com 16 anos eu estava, passou o Rer, eu assisti o espetáculo diariamente, fiquei apaixonado pelo trabalho, fiquei amigo dos atores, me enturmei, me exibia muito, ia para as festas com eles, né? E queria logo mostrar que eu sabia alguma coisa. E ali fui notado, fiquei amigo, e a Soninha Braga, né, foi quem me incentivou muito. Ela dizia: ô moleque, você tem que ir pro teatro, coisa e tal. Foi sua madrinha, posso dizer assim? Minha madrinha. E então, quando o Rer foi embora, eu até então não tive coragem de falar com os meus pais sobre a minha vontade de ir ou de fazer. Então eu arrisquei uma fuga, fugi até Curitiba, fiz o teste, passei, aí voltei para casa, peguei minha emancipação e retornei de novo e segui a estrada com o Rer. Sigo em diante. E a história dos Zizi Croquetes? Você foi no início da década de 70, uma época careta, conservadora, e você com aquele totalmente vanguarda. Como é que aconteceu tudo isso? O Zizi foi na continuação do Rer, né? Quer dizer, eu fui batizado já dentro daquela turma extremamente vanguarda e contestadora que era o Rer. E o Zizi foi na sequência. Eu, em São Paulo, conheci o bailarino Lenny Day. O Rer terminou, eu fui para o Rio fazer um estágio de dança com ele. E desse estágio de dança nasceu o Zizi Croquetes, né? Eu fui convidado por um dos rapazes que já formavam um grupo alternativo que se escondia lá em Santa Teresa. Era um grupo de atores recém-formados e em Santa Teresa se encontravam e já estava sendo desenvolvida essa história do Zizi Croquetes, né? Que seria o quê? Era um espetáculo escrito pelo Wagner Ribeiro sobre uma família toda representada por homens, mas de mulheres. Né? E, bem, eu fui então chamado, até foi engraçado porque quando eu cheguei nessa noite, o autor me viu e disse para o meu amigo que me levou, chamou ele num canto e eu escutei. Disse: mas esse é uma criança, você tá maluco, trazer esse garoto para fazer Zizi Croquetes, não sei o quê. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Eu tinha 17, tava fazendo 18, assim, né? Porque eu passei de 17 a 18. Mas logo eu fui mostrando os meus talentos e eu era muito cara de pau. E o Lenny, né, com quem o Lenny Day, com quem eu estudava, se interessou pela proposta do trabalho e quis conhecê-los. Então eu apresentei eles todos ao Lenny. O Lenny ficou deslumbrado com a ideia, né, e acabou se unindo ao Wagner Ribeiro, o autor, ao grupo. Pegou aquela ideia
né, que seria apenas um espetáculo de teatro. Seria mais teatro do que musical. Ah, com certeza, era teatro. O Lene que transformou num... O Lene que pegou a ideia, não é? Pegou o conceito e transformou num musical extraordinário que na época foi uma explosão, né? Realmente não se via até então espetáculos assim com aquela qualidade, com aquela proposta, em plena ditadura, não é? Nós todos vestidos de mulher, com as pernas cabeludas, salto alto, e era um espetáculo assumidamente contestador, né? Através do humor, do deboche. A gente fazia naquela época o que se faz hoje é o chamado besterol, enfim, tudo isso é ramificação do Dizzy Croquettes, nasceu com o Dizzy Croquettes. Tem telinha para você. Ciro, você mantém ainda contato com seus companheiros da época de Harry, Dizzy Croquette? Eu mantenho, eu sempre que posso, que tenho oportunidade, quando a Sônia vem ao Rio, Sônia Braga, se eu posso vê-la, outros atores também, assim como o Dizzy Croquettes também, durante muitos anos eu venho trabalhando, tem o Cláudio Tovar, que fez o figurino do meu espetáculo recente, que é o Francisco de Assis, enfim, mantenho sim. Mantém sempre contato com o Tovar é o figurinista não só do seu, como de vários. Ele virou um grande figurinista, né? Virou um grande figurinista. Na base do espetáculo, quem era? Tá pra ser... Do Dizzy Croquettes? Dizzy Croquettes. Olha, era o Lene Day, os mais conhecidos, o Lene Day, o Cláudio Tovar, Cláudio Gaia, Paulette, que fez o Dancing Days com a Soninha Braga também, na Globo, né? O Bayard Tonelli... Enfim, era uma turma muito conhecida na época devido ao Dizzy Croquettes, mas digamos que ficou assim, mais conhecidos foi o Tovar, eu que continuei com o trabalho, né? O Lene. Vocês tiveram problema com a repressão na época? Tivemos, fomos convidados a nos retirar do Brasil e graças a Deus, porque devido a esse Vocês convite... foram para a Europa? Nós fomos para a Europa e eu acabei ficando... Né? Conta a sua chegada em Portugal, que é maravilhosa. Nós chegamos, nós fomos convidados a nos retirar, a censura assistiu o espetáculo e fez esse convite delicado pra gente. E nós, fizemos uma temporada de despedida em São Paulo, compramos passagens de navio, colocamos as tralhas, né, como a gente chamava, tudo dentro de uns baús e zarpamos no navio Eugênio C para Portugal, sem eira nem beira. A gente sabia o seguinte, que a gente conhecia a Liza Minelli, tinha assistido o espetáculo no Brasil, tinha amado, nós tínhamos o contato com um fotógrafo de Paris, que também tinha amado o espetáculo, mas fomos para Portugal, chegamos em Portugal, largamos os baús todos no cais. Com a cara e com a coragem. E saímos com o book debaixo do braço, procurando algum lugar. Aí fomos bater num café-concerto que estava fechado, empoeirado, que tinha sido um café-concerto muito famoso. E convencemos o dono a reabrir o café-concerto, subimos no palco, dançamos um pouco e tal, e o cara resolveu apostar na gente, reabriu o café-concerto, inclusive com a gente ajudando, limpando, tirando poeira, essa o coisa grupo toda, faxinando para botar o negócio de pé. E estourou com a crítica, com a classe artística de Lisboa, né? Isso também em plena Revolução, que era 74, né? A gente saía do hotel para ir pro café-concerto e estava rolando pedrada, coquetel molotov na rua, isso tudo. Mas dali nós já fizemos contato com Paris, esse fotógrafo Patrice Calmetti, que era o fotógrafo de Mick Jagger, Bianca, Verusca, toda essa gente do Jet Set Internacional, ele veio, fez contato conosco e nós fomos então já amadrinhados pela Liza Minelli. Aí foram embora para correr a Europa. A gente vai continuar com esse papo de Europa daqui a pouco, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com Vida Vivida, não saia daí. Olá, o Vida Vivida está de volta com o último bloco do nosso papo com Ciro Barcelos. Ciro, telinha. Ciro, você já escreveu um livro, tem projeto de escrever mais? Tenho, estou escrevendo já um segundo livro e quero escrever muitos outros. Eu pretendo me aposentar escrevendo livros no meio da floresta. Sobre a Índia, por exemplo? Sobre a Índia, sobre a minha vida, né? Continuação disso tudo. O primeiro é apenas um pedacinho, tem muita coisa para escrever ainda. A gente estava falando de Europa no bloco passado e vamos falar um pouco sobre Índia, esse bloco, onde sua filha nasceu. Isso. Aliás, é um nome difícil de pronunciar, não sei se eu vou falar certo. Radharani. Isso. O que significa? Radharani, expansão do amor em sânscrito.
Expansão do Amor. Radharani Lindo. foi a consorte de Krishna, foi a esposa de Krishna. Lindo. Né? E nós estávamos em Vrindavana, que é a cidade no interior da Índia onde Krishna e Radharani viveram. Né? Então, dado a esse momento, a gente colocou o nome dela de Radharani. Você ficou quanto tempo na Índia? Eu fiquei praticamente um ano. Um ano sendo monge, né? Eu estava na época, fazia parte do movimento Hare Krishna, né? E estava em mais uma das minhas tentativas de galgar a escada Pois é, do céu. você passou por várias religiões. Você é o que? É uma busca interior? O que te leva a passear por várias religiões? A busca do autoconhecimento. Na verdade, eu estou buscando a mim mesmo, né? Na medida em que eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a mim mesmo. Quer dizer, Deus em mim, Deus em ti, Deus aqui, Deus em todo lugar, né? Então, a busca é essa, né? É um caminho... É encontrar você e Deus. Tem telinha. Ciro, no seu próximo trabalho, você pretende usar mais o seu lado de Zicroquete ou São Francisco? Eu pretendo usar os dois. Porque meu próximo trabalho eu estou querendo comemorar meus 25 anos de carreira, que seria começar do Ré até o São Francisco. Então eu vou passar pretendo cantar Aquarius, pretendo botar o salto alto e fazer Carmen Miranda. Seria uma retrospectiva da sua vida pessoal e profissional? Uma retrospectiva da minha vida pessoal e profissional e culminando com esse momento assim desse encontro espiritual que eu estou vivendo. Maravilhoso, não podemos perder. Ciro, infelizmente tem que encerrar o programa, mas eu quero que você cante uma canção. Tá, mas antes eu vou me despedir de você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você também, Rafael. Obrigado mesmo. Queria agradecer ao pessoal da telinha, ao pessoal de casa. Se você quiser mandar alguma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Agora a gente fica com Ciro Barcelos. Assim eu quero ser, assim eu quero estar. Assim eu me apresento para minha história contar. A verdade não se nega, a verdade não se esconde, que a verdade é Deus e Deus é o verdadeiro homem. Se a verdade é Deus, eu não posso negar. Jesus é minha luz para eu poder viajar. Muito bom. Obrigado pela presença aqui, Ciro. Valeu mesmo.